Sakamoto. Quero te ouvir também sobre tudo isso. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Corbo. Boa tarde a todos e todas. Pois é, temos um Brasil que quer liberdade para golpistas e prisão para quem usa maconha. É uma coisa inacreditável, né? Para o pessoal, para muita gente, principalmente um setor da extrema-direita, é um crime gravíssimo portar um cigarrinho de maconha e usar e fumar esse cigarrinho de maconha. E na verdade, parte da liberdade individual e o exercício da liberdade uma tentativa de golpe de Estado e dissolução do Estado Democrático de Direito. Porque há uma direita, inclusive, coordenada pelo presidente Jair Bolsonaro, que pede anistia para quem depredou a sede dos três poderes como parte de uma tentativa de golpe de Estado. E, ao mesmo tempo, fica louca como se fosse o fim do mundo o pote para uso pessoal de maconha. Eu não vou nem entrar na discussão de que álcool também é droga. E álcool causa, na sociedade brasileira, danos muito maiores, sendo porta de entrada, de verdade, aí de fato, para drogas bem mais pesadas do que maconha. Ninguém está falando aqui que maconha é irrelevante, ou maconha não causa danos e nada, não estou falando isso. Estou só falando de hipocrisia. E a gente poderia até discutir essa hipocrisia ao longo da história. Mas o fato é que muitos países já fizeram essa discussão sobre hipocrisia e dessa hipocrisia e descriminalizaram o uso, né, e alguns até casos até legalizaram, né, a comercialização de maconha. Para o pessoal ter uma ideia, o local que deu origem à guerra às drogas em todo o mundo, os Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos, Washington, você pode ir para uma lojinha, comprar maconha e fumar. Em Nova York, você pode comprar uma maconha e fumar. No estado da Califórnia, o mais rico do estado dos Estados Unidos, você pode ir lá comprar maconha e fumar, bem como isso acontece também numa série no Uruguai, né? No caso, os moradores do Uruguai também podem, uma série de outros países também aqui da região, o país da Europa também isso acontece, até porque dessa forma, você pode até discutir, existe uma discussão maior sobre a descriminalização de todas as drogas para finalizar a guerra às drogas e finalizar todo o ecossistema da guerra às drogas, que é o tráfico de armas, é o fomento do crime organizado, das facções, das milícias, das narcomilícias e por aí vai. Agora, o fato é que, pelo menos, quando você encara a maconha como uma questão de saúde pública e não como uma questão criminal, o que que acontece no final das contas é que você consegue garantir mais energia para outras coisas. Tem drogas K, tem um monte de coisa que realmente crack, que realmente causa mais dano, só que as pessoas ficam focadas nisso aqui. E aí acaba fazendo o quê? Como o professor Corbo falou, a maconha acaba sendo uma justificativa de contenção de pobre e de preto. Né? Ou seja, o que que o STF está fazendo agora não tá discutindo maconha, está discutindo redução da morte de favelas, não está discutindo o fim da punição do uso da maconha, está discutindo a redução de chacinas em favelas por parte de polícias ou em meio a disputas de narcotraficantes. Sim, uma descriminalização da maconha pelo STF pode reduzir o número de mortes e a violências em comunidades mais pobres e pode, inclusive, ajudar a reduzir o racismo de preto traficante, branco usuário que graça na sociedade também. A questão, né, é que a maconha e o combate à maconha é utilizado como política, como instrumento, como justificativa de contenção de locais pobres e como ingresso de pobres e pretos numa escola do crime chamado penitenciária. Né? A questão é a seguinte, só para terminar, o ponto é que, porra, se tudo isso é tão lógico, então por que o STF não faz essa aprovação? Que, como o professor Corbo bem anotou, são duas coisas. É primeiro, deixar claro quem é traficante, quem é usuário, com quanto de gramas no meio disso. Né? Que é uma coisa mais lógica para, inclusive, completar o que a lei está deixando claro. E, do outro lado, existe a questão, sim, ao contrário do que o ministro Barroso, o presidente Barroso fala, de descriminalização do uso, né, que é uma questão, é uma outra discussão que está colocada. O ponto é que a bancada mais conservadora no Congresso Nacional, no Senado Federal, sobre a justificativa de que isso está usurpando o poder deles, sendo que eles que se omitiram na questão da regulamentação da quantidade, né, ou mesmo da discussão sobre a descriminalização, está fazendo o quê? O STF avança com a questão da maconha, eles avançam com um projeto de lei que pode reafirmar a criminalização sobre qualquer quantidade. Né? E aí o presidente Barroso e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fizeram um acordo para tentar segurar o trâmite desse processo enquanto termina a votação no STF, para não dar ruído, não dar barulho. Mas a bancada mais conservadora está pegando fogo. Essa bancada conservadora,
está nem preocupada com a vida, seja ela de usuários, porque senão estaria aprovando projetos ligados à saúde pública, seja da população em que vive em territórios dominados pelo tráfico. Está preocupando só na manutenção desse discurso do tráfico, na manutenção do medo, ao medo das drogas contra as famílias, medo esse que é instrumentalizado e utilizado como ferramenta eleitoral.